Histórica, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Bastos, sou professor de História e hoje a gente vai dar continuidade com os nossos mitos gregos. Hoje a gente vai falar sobre Hades e Perséfone, como vocês pediram pra mim. Eu estudei e estou aqui pra contar essa história pra vocês. Então, roda a vinheta que a gente já vai conversar. O assunto de hoje, galera, é sobre o mito grego de Hades e Perséfone. Gente, antes de começar o mito grego, eu vou situar vocês na história. Depois de tudo aquilo que aconteceu no último vídeo, que eu vou deixar aqui o link na descrição, Zeus acabou o casamento com a Metis. Mas aí, depois de acabar o casamento com ela, ele tem uma filha com a deusa Deméter, que é a deusa da natureza e da agricultura. Essa filha ficou conhecida como Perséfone. Era uma deusa que todo mundo amava e todo mundo achava muito gentil. Ela era muito querida pelos deuses do Monte Olimpo. Só que Deméter, ela era muito super protetora com a filha. Demais, ela não deixava ela ir em nenhum lugar sem ela. Ela queria sempre ficar protegendo a filha. Ainda mais quando chegou a idade que ela podia namorar no Monte Olimpo. É aí que ela aumentou a superproteção dela. E não deixava nenhum deus chegar perto dela. Ela sempre ficava perto dela. Instruiu a Perséfone a não confiar em nenhum deus. Só que ela era muito ingênua. Essa superproteção que a Deméter fez nela fez ela se tornar também muito ingênua, a confiar muito fácil nas pessoas. Durante uma reunião no Monte Olimpo, onde os deuses estavam comemorando a morte do monstro Tifão, e aí do nada surge Hades. Hades não foi convidado para a festa e ele veio tirar satisfação de Zeus por ter matado um dos seus monstros, porque o Tifão era um monstro do submundo. E aí ele chega lá todo bravo, todo nervoso. Zeus, eu preciso falar com você. E aí ele enxerga a Perséfone. E ali ele se apaixona por ela. Foi amor à primeira vista. Aquele coração gelado de Hades se apaixona por essa deusa. Hades pede para conversar em particular com Zeus. Irmão, que bom que você veio para a festa. Irmão, nada. Eu vim aqui apenas para tirar satisfação que você matou lá o meu monstro, o Tifão. Mas agora que eu vi que tem uma belezinha ali, eu queria pedir alguma coisa pra você, irmão. E o que seria? Eu gostaria de namorar a Perséfone. Você sabe que ela é sua sobrinha, né? Ah, você quer falar sobre isso? Então me fala, quem é a mãe dela? Não, ok. Mas você sabe que a mãe dela é super protetora com ela. Por isso tive um plano de levar ela até o submundo. Você sabe que isso é sequestro, né? Não é sequestro, eu só tô pegando emprestado sem pedir permissão. E aliás, eu sou odiado por todo mundo mesmo, então tô nem aí. E aí, pessoal, depois dessa conversa que Hades teve com Zeus, Perséfone, durante a reunião, foi colher rosas, coisas que ela fazia diariamente. E aí ela estava colhendo e do nada surgiu o Hades. E ele estava ali, começou a observar ela e ela tomou um susto com ele. Seguindo as instruções da sua mãe Deméter, ela não confiou nele primeiramente. Só que Hades foi se aproximando, foi conversando com ela, falando sobre suas aventuras no submundo, como o trabalho dele era importante, mas ninguém valorizava. E ela, ingenuamente, foi acreditando nele, foi vendo
acreditando que ele não era aquilo que todo mundo falava, que ele era do mal, que ele governava o submundo porque ele era muito mal. E nisso ela foi gostando dele, foi conversando, contando os segredos dela, falando que a mãe dela era muito super protetora. E aí Hades foi se aproximando, até o momento que ele chega nela e fala: Você confia em mim? tipo Aladdin, sabe, pessoal? E aí ela olhando pra ele fala: sim. E aí o mundo desaba neles. Literalmente, pessoal, porque abriu um buraco, eles entraram pra dentro da terra e a terra desabou neles. E nisso o Monte Olimpo ficou desesperado. Deméter começa a procurar a Perséfone de forma desesperadora, ainda mais que ela era muito super protetora. E então Hades e Perséfone no submundo, ele começa a mostrar o submundo pra ela e pergunta pra ela se ela tava com fome. Ela fala que sim. E aí ele dá sementes para ela. Guarda isso, pessoal, que vai ser importante lá na frente essas sementes que ela vai comer nesse momento. E aí Perséfone se sente livre ali no submundo. Ela não tem mais a mãe para ficar no encalço dela, para ficar super protegendo ela de tudo. Ela se sente livre, ela consegue ir para qualquer lugar do submundo. Hades não trata ela mais como uma criança, trata ela como uma mulher. Hades deixou ela brincar até com o Cérbero, que é esse cachorro aqui de 3 cabeças. E aí, pessoal, Perséfone percebe que dentro do submundo há pessoas também justas e gentis. Não eram apenas pessoas más que estavam indo para o submundo, as pessoas justas também. E ela vê a indiferença de Hades com isso e perguntam por que essas almas estavam ali. E Hades, como estava apaixonado por ela, começa a amolecer, começa a ver que realmente não havia motivo de essas pessoas justas estarem sendo castigadas. Então, com compaixão que a Perséfone fez ele ter por esses espíritos, ele cria os Campos Elíseos, que na mitologia grega é como se fosse o céu, o paraíso. E ali é como se fosse um descanso desses espíritos justos e bons. Só que ao passar do tempo que a Perséfone explorou, ele criou os Campos Elíseos, ele acha a Perséfone em um momento chorando em um canto. E ele chega nela e pergunta por que ela estava chorando. E a Perséfone fala que apesar de estar apaixonada por ele, ela ainda sentia falta da mãe dela. E vamos situar no momento, enquanto estava acontecendo tudo isso que eu acabei de falar para vocês, pessoal, vamos situar como estava acontecendo no Monte Olimpo. Deméter, triste por não ter achado a Perséfone, parou de cuidar das plantações, porque ela era a deusa da agricultura e da natureza. E nisso as plantações morreram. O deus Hélio, que é o deus do sol, aquele deus que tem uma carruagem com cavalos, que ele aparece de manhã para trazer o sol e depois ele aparece novamente para trazer a noite. Ele, com a sua carruagem, quando passou, ele viu que a plantação tinha morrido, a plantação da terra, e ele não sabia o porquê. Ele vai interrogar a Deméter o porquê que ela não estava mais cuidando da natureza, e ela responde para ele que foi porque a Perséfone foi sequestrada. Hélio, vendo a situação, conta pra ela, porque enquanto ele passava com a carruagem dele, ele tinha visto Hades sequestrando a Perséfone. E aí ele conta pra ela que foi Hades. E ela, enraivecida, vai até Zeus conversar com ele. Zeus, eu não acredito que você deixou o seu irmão sequestrar a minha filha. Você precisa fazer alguma coisa. A minha bebê, a minha Séfone foi sequestrada por sua culpa. Eu não tenho o que fazer. Quem governa o submundo é o Hades. Se você não fazer nada, eu vou contar o seu segredinho pra todo mundo limpo. Eu vou falar que você escuta K-pop nos seus tempos livres. Não, isso não. Eu vou tentar fazer alguma coisa pra resolver a sua situação. Zeus começa a pensar num plano, e aí ele manda Hermes para o submundo. Que Hermes era o motoboy do Olimpo praticamente, né? Ele era o carteiro do Olimpo, correio. Ele mandou Hermes para o submundo
pra ele fazer um acordo com Hades. E aí, tio Hades? Papai lá em cima veio descer aqui pra gente fazer um acordo entre ele e você pra você libertar a Perséfone. Ai, moleque chato. Chama lá seu pai pra conversar comigo. Mas sabe o que é, tio Hades? É que o papai disse pra mim resolver. Tá bom, ninguém tem paciência comigo. E aí, pessoal, Zeus desce e conversa com Hades, dando a seguinte proposta para ele: que metade do ano a Perséfone ficaria no Monte Olimpo e a outra metade ficaria com ele no submundo. Hades primeiramente não aceita e ainda fala para ele que ele deu as sementes do submundo para ela. Lembra que eu falei para vocês guardarem aquele momento que ele dá as sementes para ela comer? Essa semente fazia ela ficar presa no submundo e ela só podia sair se ele desse a ordem. E aí Zeus, desesperado ali naquele momento, fala do desespero da Deméter, que ela estava sofrendo muito e que a terra iria perecer se a Perséfone não voltasse para o Monte Olimpo, pelo menos por uma determinada época. E Hades mostra a diferença, falando que não estava nem aí. Só que ele lembra que ela estava sofrendo pela falta da mãe. E por isso ele aceita o acordo de metade do ano ela ir para o Monte Olimpo e metade do ano ela viver com ele no submundo. E no decorrer da história, pessoal, mostra como Deméter, nessa metade do ano, quando a Perséfone ia para o submundo com Hades, ela ficava triste e não cuidava da natureza, a natureza meio que morria. Só que nessa época havia neve e as folhas das árvores caíam. E na época que a Perséfone voltava para ficar a metade do ano no Monte Olimpo, as flores floresciam e o calor voltava. E aí que surge o mito das estações. As estações do ano, a primavera, outono, verão e inverno, surgiram na concepção da mitologia grega. Dessa história de Hades e Perséfone. Por isso que a Perséfone é conhecida tanto como deusa da primavera e a deusa do submundo, porque ela, toda vez que ela aparece no Monte Olimpo, as flores voltam a florescer. E quando ela desce, ela governa com Hades, o submundo. Então ela é a deusa dos dois, da primavera e do submundo. E então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô seguindo mais ou menos o que vocês estão me pedindo dos mitos gregos. Então, se vocês querem mais algum mito grego, comenta aqui embaixo, que eu levo em consideração, eu estudo e faço um vídeo. O próximo vídeo eu levei em consideração um pedido que era sobre o Minotauro. Então eu vou fazer um vídeo sobre o Teseu e o Minotauro. Gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão curtindo o vídeo, que estão aqui ajudando o canal a crescer. Muito obrigado, continue curtindo e deixando o seu like. Se você ainda não se inscreveu e é a primeira vez que está vendo o vídeo do canal, se inscreve aqui, que você ajuda o canal a crescer e a divulgar os vídeos e passar esse conhecimento que com certeza vocês levarão para a eternidade. Pessoal, também tem meu Instagram, Historiador Bastos, está bem aqui. Sigam lá, que a maioria das enquetes que eu faço lá, eu coloco aqui nos vídeos o conteúdo, eu faço votações, eu faço postagens também históricas. E o pessoal tá seguindo, tá bem legal lá, viu, gente? Então segue lá. E eu fico por aqui. Um grande abraço. Fiquem em paz. Se superem sempre e estamos juntos. Até mais, galera.